Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente está tendo o prazer de receber o Bruno Nardo, gestor do RBR Alpha Multiestratégia. Ele já teve uma vez aqui no canal há bastante tempo com a gente e hoje a gente está tendo a honra aí, então tem muita novidade aqui para a gente falar, mas vamos começar do começo, né? Acho que vocês já conhecem o fundo, ele possui mais de 100 mil cotistas, então, né, você já dá aquela moral, já deixa um like para esse vídeo chegar aos mais de 100 mil cotistas do fundo. Então, Bruno, vamos lá, fala um pouco antes de entrar propriamente no fundo da casa, né, da RBR, ainda mais em um fundo multiestratégia, né, é importante você ter uma gestora por trás que tenha inteligência em diversos mercados, né? Então, deixar você melhor do que ninguém explicar um pouco da gestora. Legal, Mauro. Primeiro, obrigado aí pelo convite e obrigado também a todo mundo que está escutando a gente. Falando um pouquinho da RBR, nós somos uma gestora eh, bastante dedicada ao mercado imobiliário. Hoje, cerca de 95%, 96% do nosso AUM está em imobiliário. E no ano passado, a gente começou com uma estratégia correlata, alternativa também, dentro do setor de infraestrutura. Então, dentro desses 8 bilhões de reais, nós temos aproximadamente 50 pessoas aqui dentro de casa, né, até para a gente conseguir, né, dirigenciar e achar essas boas oportunidades de mercado, sendo 47 pessoas aqui no Brasil e três pessoas no nosso escritório em Nova York, numa estratégia que a gente tem aproximadamente 1 bilhão de reais lá fora. Acho que de uma forma geral é isso. A RBR hoje tem 4 caixinhas de atuação, basicamente. A quinta é essa área de infraestrutura no Brasil, né? A primeira delas é um setor de desenvolvimento, então nós fazemos parcerias com os principais incorporadores da cidade de São Paulo. Então nós fazemos isso há cerca de 10 anos e é uma área que dá muita expertise para tomada de decisão, o que que é custo, para onde a cidade está se desenvolvendo, muita coisa interessante que ajuda nas demais estratégias, como a estratégia de tijolo, onde a gente compra os prédios prontos no RBRP, os galpões prontos no RBRL, apoia muito também na área de crédito, onde a gente tem a nossa maior área, com aproximadamente 2.600. Aqui a gente tem alguns fundos listados, alguns mais conhecidos, como o RBRR e o RBRY, alguns menos conhecidos, como o RPRI, que é um fundo um pouco mais novo, que a gente captou junto a uma base Itaú, e ele tem um foco por regulamento em pelo menos 70% operações de inflação mais. E por último, mas não menos importante, essa área multiestratégica que a gente está falando hoje aqui, o veículo mais conhecido é o RBRF, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Tem um segundo veículo que já existe há 2 anos, está começando a se consolidar agora, que é o nosso Hedge Fund, que é o RBR X11. Acho que de uma forma bastante geral, essa é a RBR, estou à disposição, Mauro. Não, perfeito. Agora, comentando um pouco sobre o RBR Alpha, né, que é o fundo que você toca, né, para quem ainda não é cotista, se puder explicar um pouco o que esperar, né, o investidor que investir no fundo, o que é que ele pode esperar como estratégia, como visão mesmo do RBR Alpha, né? Legal, vamos lá. Até para falar um pouquinho antes de entrar no que esperar, acho que é legal falar um pouquinho no como que a gente toma decisão, tanto para o RBR Alpha quanto para outros veículos da casa. Então nós temos aqui um sócio, um gestor dedicado para cada estratégia e a tomada de decisão, ela é sempre em conjunto, ela é sempre em colegiado através de um comitê de investimentos que é formado pelos 3 sócios mais sêniores da RBR. Aqui entra Ricardo Almendra, que é o sócio, CEO e um dos fundadores da empresa. Entra também o Guilherme Bueno Neto, que é o nosso sócio, fundador e head da área de incorporação, e entra o Caio Castro, que é um sócio relevante da empresa e head da área de properties. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão de investir ou desinvestir, a gente precisa de uma unanimidade dentro desse comitê para essa tomada de decisão. Então, a gente não tem esse modelo de one show man nas tomadas de decisão. E falando sobre o fundo, né, o RBR Alpha, esse multi-estratégia, efetivamente o que os investidores mais podem esperar da gente é uma gestão ativa, né? Acho que a gente escuta bastante, poxa, faz sentido, né, um fundo de fundos pagar taxa, né? Poxa, embaixo os fundos já pagam taxa. Então, para mim, na prática, essa pergunta ela sempre deve ser respondida com base no resultado. Se o gestor gerou resultado, se o gestor bateu o IFIX de longo prazo, eu acho que o gestor
ele está ele está trazendo um resultado adicional para o investidor, faz sentido. Está trazendo uma oportunidade exclusiva que só o RBR Alpha tem, está trazendo resultado, o fundo tem liquidez, o fundo está se comunicando bem. Então, acho que isso tudo é um papel de um gestor. E dentro da gestão ativa, né, o que a gente faz é tentar se posicionar bem dentro dos ciclos imobiliários e dentro dos ciclos macroeconômicos. Dado que o real estate ele é muito correlato com o juro, né, e nos momentos em que o juro sobe bastante, os ativos imobiliários sofrem, né, e no momento que o juro cai, o inverso acontece. O que a gente tenta fazer aqui é, primeiro, acertar o máximo possível esses ciclos, né. O ciclo imobiliário é mais previsível do que o ciclo macroeconômico, porque ele é muito, se você tem um evento político, se você tem um evento fiscal, e que muitas vezes isso é imprevisto, afeta, né, nessa precificação de curva futura e automaticamente nos ativos imobiliários, mas efetivamente a gente tenta buscar uma alocação de acordo com o que a gente está vendo. O que a gente tem feito ao longo dos últimos 12, 18 meses, mas principalmente ao longo dos últimos 6 meses de uma forma mais intensa? Aumentado a alocação do fundo em ativos reais. A gente vem reduzindo um pouquinho a nossa alocação em fundos de CRI, em CRI direto, para aumentar com qualidade ativos reais. O que a gente vem fazendo também, reduzindo algumas posições de tijolo que a gente acha que deve vender, para alocar em outras estratégias que a gente acha que são mais lucrativas ao longo do tempo, olhando para frente. Isso quer dizer que em alguns momentos a gente vende posições com ganhos. Em outros momentos, também realizar prejuízo, que é uma dificuldade de uma forma geral dos investidores de encerrar uma posição que está no prejuízo, isso afeta nosso dividendo. Então isso é ruim. A gente sabe que o nosso investidor, ele precifica, quer um ótimo dividendo, mas de curto prazo. Mas além de querer entregar um ótimo dividendo de curto prazo, a gente quer ter o melhor portfólio de real estate, olhando para frente, para, olhando nesse prazo, entregar um dividendo melhor, para que o nosso patrimônio se valorize também. E, em última instância, o resultado do investidor é a soma dessas duas coisas, do dividendo que ele recebeu e dessa cota que se valorizou no mercado secundário, que, olhando para frente, acaba sendo uma consequência do valor patrimonial. O investidor olha muito isso, né? Pô, a cota está abaixo do VP ou está acima do VP? Então, quanto mais alto o meu VP estiver, quanto melhor o investimento que a gente conseguir alocar o recurso dos investidores, eu diria que o secundário deveria conversar com isso alguns anos à frente, ou algum tempo à frente. Tá ótimo, acho que ficou bem explicado. Aí agora entrando ali mais, né, nos ativos do fundo, vamos falar um pouco antes, sei que o pessoal quer saber da última novidade, mas a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouco antes. Queria que você falasse um pouco antes do HGPO, né, que é ali a principal posição do fundo. Né, quando você veio aqui da primeira vez, acho que você não podia falar muito, porque tinha uma questão jurídica ainda em andamento. Não sei se você já pode falar mais sobre isso, mas queria que você desse um panorama aí geral, qual o racional por trás, né, já que é a maior posição do HGPO, enfim, pode contar um pouco da história Legal. do que aconteceu aí. Claro, vamos nessa. O que aconteceu lá atrás, o HGPO? O RBR Alpha hoje é o maior investidor isoladamente, né, desse fundo. A gente tem em torno de 30% dessas cotas. Né. Lá atrás, né, no meio do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, a gente falou, olha, a gente toparia vender esse portfólio, né, são 2 prédios, por R$ 39.000 o metro quadrado, e junto com mais 2 investidores relevantes, nós solicitamos que fosse iniciado um processo competitivo para a venda desses prédios. O preço pedido era de R$ 39.000 o metro quadrado. Depois de um final de um processo competitivo, a gente chegou em janeiro desse ano, mesmo com o mercado muito ruim, janeiro e fevereiro foi um período muito ruim de mercado, a gente recebeu uma proposta de um pouco abaixo, ou muito próximo de R$ 37.000 o metro quadrado. Né. Nós não queríamos vender por esse preço, então o 39.000 para a gente era realmente piso para vender esse portfólio. Os outros 2 investidores, eles eram vendedores nesse nível, e aí, normal, entra num rito de governança do setor, né. Quando a gente foi para uma assembleia, por 0,5%, se eu não me engano, a gente conseguiu reprovar essa venda e carregar esse portfólio. O que aconteceu? Um desses investidores que eram vendedores, a gente negociou com eles e comprou a posição dele no mercado secundário. A gente tinha cerca de 20% das cotas, e a R$ 37.000 o metro quadrado, eu não era vendedor, eu era comprador. Então a gente aumentou,
a posição, aumentou a nossa governança, né, o nosso poder de tomada de decisão no momento em que a gente achar que é uma hora de vender o ativo. Então, isso também gera valor para o ativo ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, hoje a gente não venderia esse portfólio abaixo de R$ 45.000 o metro quadrado. Por quê? Porque esse portfólio é resiliente, tem uma das ruas de prédios boutique, vamos dizer assim, não é aquele prédio AAA de 2.000 metros de laje, mas é um prédio exclusivo, é um prédio com heliponto, foi super retrofitado, tem uma área de eventos muito bacana que acabou de ser feita pelo Credit Suisse. E quando você olha o preço de metro quadrado hoje, se não for o metro quadrado mais caro de São Paulo, e eu acho que está ali entre os 2 metros quadrados mais caros de São Paulo. E quando você tem uma vacância, é um prédio que tem demanda. Por quê? Porque ele está muito bem localizado, ele está muito bem mantido, e isso gera uma valorização do ativo de longo prazo. O que é um bom real estate para a gente, um bom ativo imobiliário olhando alguns anos para frente? É um ativo que deveria se entregar para o investidor entre inflação mais 8 e inflação mais 10. O investidor que entrou no IPO do HGPO em 2010 e segurou até hoje, ele tem uma rentabilidade de aproximadamente IPCA mais 9 durante 13 anos. Então, isso é o que é um ativo muito bem localizado, muito bem mantido, gera ao longo do tempo, e a gente não tem pressa de se desfazer desse ativo. Se for para vender, a gente quer vender caro, a gente quer vender para um investidor institucional que está olhando alguns anos para frente e vai precificar o prédio dessa forma. Tá ótimo, perfeita explicação. Então eu queria agora que você comentasse um pouco, talvez na ponta, né, contrária, se se eu não me engano, constou no penúltimo relatório, né, do fundo, um pouco da situação do The One. Se puder dar um pouco. Agora, esse está um pouco mais recente, não sei se você vai ter tanta liberdade assim para explicar no detalhe, mas que você puder falar aí sobre essa Claro, situação. claro, vamos lá. O Dewan teve aqui o Dewan ele recebeu uma proposta, né, do PVBI para compra desses ativos por determinado preço, com pagamento majoritariamente em cotas, uma parte em dinheiro. Nós entendíamos que essa proposta era boa para os nossos investidores. Nós mostramos no nosso relatório que a gente teve um timing muito assertivo do ponto de vista de aquisição. Isso gera um ganho importante para a gente. E a gente entende que nesse momento de mercado, a gente tem um uso desses recursos, depois de uma liquidação, melhor do que manter esses recursos lá. Então, a Rio Bravo recebeu essa proposta, no direito dela, ela entendeu que ela não precisava convocar uma AGE para votar essa pauta. Nós, como os detentores de mais de 5% das cotas, pedimos, e obviamente foi atendido, seguindo a legislação, foi para uma assembleia, né? Na convocação dessa assembleia, a Rio Bravo colocou um entendimento dela, né, entre alguns pontos, um aspecto de entendimento da administradora quanto à tributação da liquidação desse fundo. A gente entende que isso não é consenso entre os administradores essa análise da Rio Bravo, mas a gente respeita o trabalho da Rio Bravo como administradora. Ela tem o seu business, aceita ou não aceita alguns riscos, e junto com outros investidores, na verdade, esses outros investidores convocaram uma nova assembleia, que vai acontecer, se eu não me engano, no dia 11 de outubro, para votar um outro formato para transferir a administração desse fundo, que hoje está na Rio Bravo, para outra administradora, né, para a gente seguir a vida com um entendimento que a gente entende que é benéfico a nós, investidores, mas respeitando todas as partes. Na prática, a gente ainda espera vender esse ativo naquelas condições que vão precisar ainda ser validadas, mas naquelas condições propostas anteriormente. Mas a gente entende, Perfeito. primeiro, a gente comprou um ativo muito bom, a gente comprou um ativo que se valorizou, e a gente continua entendendo que é um bom momento de efetuar essa venda e obter um ganho de capital e entregar um bom dividendo para os nossos investidores. Certo. Então são cenas do próximo capítulo aí, né, para a gente acompanhar. Então Isso aí. agora a gente chega talvez na novidade mais recente, né, o RBR Alpha, ele está trazendo sempre uma novidade por conta dessa gestão ativa, e a última novidade foi, né, a aquisição de uma parte de um shopping center, né,
gostaria que você, né, esse está realmente bem recente, que você pudesse explicar todo o racional por trás e como foi esse processo de compra e como essa aquisição conversa, né, com o restante do portfólio. Legal, vamos lá. O que que a gente está sempre buscando aqui no RBR Alpha? Fazer uma boa alocação de mercado imobiliário para os nossos investidores. Isso pode acontecer no mercado público, com algo que já está disponível. Isso pode acontecer com o mercado privado, achar uma alternativa de trazer para os nossos investidores, primeiro, uma exclusividade diferente, quando a gente aloca direto num ativo através de um fundo imobiliário, né? O RBR Alpha não tem a liberdade dentro do regulamento de comprar um ativo direto, sempre precisa ser ou um fundo imobiliário ou um CRI. Então, através desse fundo imobiliário, a gente conseguiu, né, alocar, né, conseguiu comprar uma participação que ainda está sujeito ao CAD, entre outras condições, mas a gente alocou ali cerca de 60 milhões de reais numa compra do Plaza Sul, um ativo na zona sul de São Paulo. A gente entende que é um ativo super resiliente, um ativo maduro, que a gente entende que vai gerar um valor de longo prazo para os investidores do RBR Alpha. Acho que para dar um pouco de timing, né? Por exemplo, a gente investiu um cheque bem relevante na primeira oferta do XP Malls, aquela oferta que foi realizada a 99,60 para os investidores institucionais. A gente entrou e saiu com um ganho de capital importante. Acho que a gente comunicou isso nos nossos relatórios. E com um capital que a gente conseguiu ter um ganho de capital relevante, a gente consegue realocar, já depois desse ganho de capital, num shopping do mercado privado. Então, o mesmo cheque que foi para o XP Malls, eu fui, ganhei, voltei, gerei um dividendo importante para o meu investidor, eu estou realocando num ativo que a gente acha que tem uma valorização de longo prazo importante. A gente comprou esse ativo num cap rate estimado, né, num dividendo, num fluxo de caixa estimado para os próximos 12 meses, principalmente olhando para 2024, perto de 8,6% ao ano. Lembrando que esse ativo ele não tá alavancado, né? Os fundos imobiliários, alguns negociam próximo desse dividendo, alguns negociam até acima, mas alguns desses fundos têm uma alavancagem, têm um nível de risco diferente, têm uma governança diferente. Se eu entro num fundo imobiliário, tem sempre a possibilidade de ter uma oferta que de alguma forma atrapalha, ou pode só postergar um pouquinho a valorização dos nossos investimentos. Então a gente entende que essa alocação ela é complementar a tudo que a gente tem no nosso portfólio, né? O investidor que já podia comprar o Plaza Sul através do XP Malls, agora ele pode comprar o Plaza Sul também através do RBR Alpha. Tá, não, perfeito, Acho que foi esse é um dos ativos, né, que a gente comentou no relatório anterior. Tem um segundo ativo que deve ser apresentado aí ao longo dos próximos 30 dias para o mercado. Fica um pouquinho aqui o suspense para ver qual que é esse ativo, mas eu tenho certeza que os investidores, pelo menos é a nossa expectativa, que os investidores vão gostar dessa alocação. então tá ótimo aí. Seguiremos acompanhando aí o próximo relatório, quem sabe já vai ter mais essa novidade aí. Agora, né, vamos falar do que muitos investidores, né, têm uma sensibilidade grande quanto ao nível de distribuição de rendimentos, né, e nesse último mês a gente teve um ajuste na distribuição de rendimentos. Vocês informaram, né, que a reserva que vinha sendo usada para complementar, para, né, linearizar ali a distribuição de rendimentos, ela acabou e agora, né, seria ali o resultado puro ali. Então, eu queria que você desse um panorama, não sei se talvez uma estimativa, o que os cotistas podem esperar em termos de rendimentos e talvez, né, é sempre meio difícil falar do futuro, né, de timing, mas, né, talvez qual o prazo um pouco mais longo, talvez que a gente pode ver um ganho de capital talvez mais relevante, né, a concretização dessas teses que estão sendo plantadas agora, né, mais ou menos um prazo que a gente pode esperar de repente um rendimento extraordinário, né, mais para frente. Não sei se vai ser essa a opção, né, de distribuir extraordinariamente quando houver esse ganho, e se houver, ou se vão procurar também manter ali um padrão, mas fica com você a palavra.
Legal, vamos lá. Primeiro, por que que a gente tinha constituído uma reserva? Era uma reserva importante, chegou ali perto dos seus 70, 80 centavos em algum momento, porque a gente estava passando por um período muito ruim de mercado, né? Eu brinco que a gente estava guardando ração para não passar fome no inverno, né? Então a gente passou por um período muito ruim mais de juro, mas também de uma política incerta, de um mercado não só aqui, mas global, bastante incerto. Não que tudo isso tenha passado, mas melhorou, né? Então a gente constituiu essa reserva para isso. No momento em que a gente achou que o mercado estava passando por um momento melhor e que a gente via ali um mercado melhor à frente, a gente entendeu que era hora de devolver esse dividendo que tinha sido represado para os investidores. Então, enquanto eu estou guardando esse reserva dentro de casa, o investidor está recebendo um dividendo menor. Então, e foi comunicando isso, acho que isso é claro dentro do nosso relatório, que o dividendo que era pago era acima, né, do que a gente tinha ali em termos de FFO. Então, essa é uma parte, né? Outra parte, olhando para portfólio, a gente entendeu que nesse momento de mercado era uma hora de reduzir renda fixa, lendo mercado imobiliário, era uma hora de fazer essas trocas de tijolo, de trocar um tijolo que a gente vê um retorno reduzido para um tijolo que a gente vê um retorno maior dentro das nossas estimativas olhando para frente. Em alguns casos, isso significou, né, gerar prejuízo. A gente gerou perto de 60 centavos de prejuízo, se eu não me engano, né, ao longo desse ano. Então, isso também consumiu reserva. Por que que a gente fez isso? Porque a gente espera ter um ganho de capital maior olhando para frente. Então, quando a gente faz essa troca, né, diminui a renda fixa, aumenta tijolo, naturalmente o nosso resultado recorrente cai, né? Investir num DI é superior no curto prazo, é superior a investir num tijolo. O que que a gente espera num bom mercado, que é o que a gente espera nos próximos 18 meses até o final do ano que vem? Que o componente ganho de capital desse investimento em ativos reais vai mais do que superar o que eu deixo de ter de curto prazo na renda fixa. Então, se na renda fixa eu tenho olhando 18 meses, olhando 12 meses para frente, eu tenho uma estimativa do que de 14, já colocando um spread para DI, 14, 15% ao ano, poxa, a gente está fazendo investimentos em tijolo que a gente espera ter 20% ao ano no plus, mas no curto prazo me gera um dividendo menor. Então, olhando para frente, a gente não tem dado guidance ainda para o portfólio, mas esses 55 centavos, eles conversam mais com a nossa geração de caixa recorrente. Ou seja, eles são mais sustentáveis e eles vão ser complementados ao longo do tempo com ganhos de capital, com esses ganhos de capital que a gente vem buscando. Tem estratégias que estão mais maduras, dentro do portfólio tem estratégias que estão começando, algumas estão no meio, e outras a gente entende que está mais perto do final. Quem que hoje está perto do final olhando o nosso portfólio? O The One. A gente acha que é o momento de vender esse cara, vendendo da forma como foi recebida aquela primeira proposta, a gente tem ali perto de 25 centavos de ganho de capital. Dando certo, poxa, a gente vai distribuir isso para os investidores. Tem outras estratégias que podem eventualmente se consolidar mais rápido, de uma forma mais rápida. Exemplo, HGPO. Tem alguma proposta hoje, alguma coisa em andamento? Não. Se alguém chegar aqui hoje pagando 45 mil reais o metro quadrado nessa posição, a gente vende, mas não tem nada acontecendo. Outras estratégias que estão evoluindo. A gente tem um investimento relevante no FL2 Global, que é aquele fundo residencial exclusivo. A gente preferiu contratar essa gestora para criar um fundo exclusivo do que investir num fundo listado e ser mais um, né, ser um passageiro. Então, para a gente isso foi muito acertado. A gente comprou esse portfólio lá atrás, são cerca de 204 apartamentos que a gente tem dentro desse veículo exclusivo. Por que foi essa alternativa? Porque quando a gente quisesse desmontar, quando a gente quisesse recuperar o nosso capital, é um fundo exclusivo, a gente toma as decisões junto com outro gestor. Então, qual que é a estratégia, que sempre foi a estratégia desse fundo? É um fundo para começar e é um fundo para terminar. Você pode terminar estratégia de mercado imobiliário de duas formas. Ou você vende o portfólio inteiro, ou você vende ele de uma forma parcelada, vamos dizer assim, unidade a unidade. E a estratégia que a gente vem
já trabalhando com a FL2 para esse portfólio, é tentar começar ali uma esteirinha de vender 1, 2, 3 apartamentos por mês. Isso ainda não começou, não começou no fato, ainda não foi vendido nenhum apartamento. O que a gente começou ao longo dos últimos 2 meses foi a trabalhar com uma série de corretores liderados pela FL2 esse trabalho. A gente vem recebendo propostas, só que a gente tem um nível mínimo de venda para esse portfólio. Eu diria que dentro das nossas expectativas de quanto vale esse portfólio, a gente tem ali por volta de 30% de ganho de capital olhando para frente. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é um bom número. Isso aí, a gente construiu uma valorização, né, patrimonial. Por outro lado, durante algum período, a gente ficou sem renda, porque a gente comprou um prédio, a gente comprou de 30% a 50% desses prédios. Tá? São 3 prédios muito bem localizados aqui em São Paulo, que a gente tem uma convicção muito grande que para vender apartamentos são muito líquidos. E a gente começa a receber propostas que comprovam isso. Agora, a gente não tem uma necessidade de vender rápido esse portfólio. Como é que a gente quer vender? A gente quer vender o mais caro possível, ao longo do tempo, para ir devolvendo esse capital para o RBR Alpha e também gerar um dividendo extraordinário ao longo do tempo. Então, acho que a cabeça para esse investimento FL2 global é essa, e a gente vem trabalhando bastante. É algo que eu diria que ao longo dos próximos 6 meses os investidores vão ter aí um pouquinho mais de clareza do quanto que esse portfólio pode complementar esse dividendo base. Acho que aqui fica como primeira mão aí para vocês. Sim, excelente. Eu acho que deu para a gente ficar bem atualizado aí das novidades que estão acontecendo no fundo. Certamente vai ser bastante esclarecedor, né, para os cotistas que nem sempre têm tempo de acompanhar, né, tão cotidianamente ali o que acontece no fundo. Ele assistindo essa entrevista aqui, ele com certeza vai ficar a par aí do fundo. Então, por mim, eu estou satisfeito aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, eu encerro por aqui. Então, Bruno, se quiser passar aí uma última mensagem para os cotistas e para os potenciais, né, investidores, fica à vontade. Tranquilo. Não, só agradecer aqui de novo, Mauro, e também nos pedir aí para todos os seus ouvintes seguir a RBR nas mídias sociais também. Um grande abraço. Ah, sim. Isso é verdade. Só mais uma coisa que vale a pena falar também, que a RBR ela faz a apresentação, né, trimestral de todos os fundos. Né? Eu acho muito bom, não deixo de assistir nenhum. Quando não consigo assistir ao vivo, assisto depois. Também é bem interessante essa apresentação trimestral que eles fazem. Então, mais uma vez aí, obrigado, muito obrigado mesmo por dar essa moral aqui para a gente. Então, por hoje era isso, pessoal. Grande abraço. Fica com Deus aí, todo mundo.